Olá, serei seu professor nesta videoaula de necessidades e propostas. Vamos começar? Temas dessa aula: apresentação do projeto, documento de requisitos do projeto, que é o DRP. Bom, o importante quando vamos criar um projeto é criar uma documentação do projeto. Essa documentação do projeto costumamos chamá-lo de sumário executivo. Qual a importância do sumário executivo? O sumário executivo será tudo aquilo que precisa ser escrito para que todas as pessoas possam acompanhar tudo que será feito, desde o começo até o final. Nós então agora vamos apresentar nessa aula pontos importantes que precisam existir dentro de um sumário executivo. O sumário executivo ele é importantíssimo, pois temos uma pessoa nova dentro de um projeto ou precisamos fazer algo no projeto, precisamos entendê-lo, vamos pegar esse sumário executivo e vamos lê-lo. Em primeira parte, vamos criar o sumário, mas depois ele vai servir para que nós tentamos cumprir todas as etapas dentro deste projeto que estará no nosso sumário. Vamos ver alguns itens importantes que nós teremos aqui dentro. Temos que falar sobre a caracterização do problema. Qual é o nosso problema? Quando falamos de problema aqui, não é especificamente um problema, mas como vou resolver o meu projeto? Como faço? O que eu tenho que fazer para que o projeto dê certo? Então, por isso é chamado, e isso é uma norma, né? Isso é uma regra que já é existente, chamado de caracterização do problema. Então, um exemplo. Eu já dei esse exemplo anteriormente, vou dá-lo novamente. Nós levantaremos um edifício. Qual é o nosso problema? O nosso problema é levantar o edifício. Esse é o nosso problema, levantá-lo e deixá-lo de pé, ok? Essa é a nossa primeira caracterização de problema. Aonde eu vou levantar, de que maneira, quantos andares, etc, etc. Primeira coisa que eu preciso colocar é isso. Há dificuldade em fazer isso? É lógico. São todas as pessoas que têm capacidade de levantar um edifício? Lógico que não. Então, por isso que o meu problema é como dentro de tal área eu consigo levantar um edifício. Essa é a minha caracterização daquilo que eu preciso. A partir do momento que eu entendo este meu problema, eu passo então para a minha segunda parte, que é a justificativa do projeto. Por que eu preciso fazer um projeto? Porque se é algo que nem todo mundo tem habilidade, se é algo que eu preciso de pessoas, se é algo que demanda tempo, se é algo que tem começo, meio e fim, eu preciso então justificar este projeto. Olha, este projeto é assim, 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 então, portanto, nós precisamos criá-lo. Todo projeto eu tenho que desviar pessoas, todo projeto eu preciso ter recursos financeiros. E desviar pessoas e recursos financeiros precisa ter então uma justificativa para que isso aconteça. Então, essa é importante de você justificar. Traçar, e isso aqui é uma parte bem essencial, traçar objetivos e metas. Objetivos e metas é aquilo que eu quero alcançar. Quais são os objetivos e quais são as metas? Os meus objetivos é o que precisa ser feito, ok? E as metas é onde eu quero alcançar. Vamos agora tratar de uma situação prática, que é a situação de uma confraternização de festa. A nossa situação prática nos diz, eu preciso fazer uma festa. O objetivo é que as pessoas venham no final do ano, tenham uma festa, possam comer e beber, e um objetivo é que elas recebam também um presente. Quais são as minhas metas, então? As minhas metas é preparar para que tudo isso dê certo. Porque é um trabalho antes, é um trabalho no dia da festa e é um trabalho pós. Então esses são os objetivos e metas, eles precisam estar claros para que agora eu possa trazer as pessoas e colocar os recursos financeiros e aí montar o projeto. Metodologia de execução. A metodologia de execução essa é a parte mais abrangente dentro de um sumário executivo. É aqui onde nós vamos descrever, aqui onde nós vamos discorrer com tudo que vai acontecer dentro do projeto. Por isso que é chamado de metodologia de execução. Como isso será executado?
todas as etapas, em quanto tempo, como que eu vou encaixar as pessoas, se eu tenho um certo tempo, por exemplo, eu tenho 3 meses para fazer esse projeto, dentro desses 3 meses, como eu consigo diluir todo o meu projeto? Se eu tenho um recurso financeiro, como que eu vou utilizar esse recurso financeiro para que não falte ou também não sobre, porque eu posso deixá-lo de uma maneira justa. Então, essa metodologia de execução é tudo aquilo que vai acontecer desde o começo do projeto até a finalização. E aqui eu preciso sim gastar um bom tempo, reunir a equipe, fazer reuniões e tentar entender como vamos encaixar tudo isso. O plano de trabalho, ele entra na metodologia de execução, ele é uma parte da metodologia de execução, só que agora é um plano. A metodologia vai criar um plano de trabalho, esse plano de trabalho eu vou separar pessoas, eu vou separar atividades, eu vou fazer uma logística e aí sim eu vou conseguir cumprir os objetivos dentro das minhas datas e a partir disso eu consigo criar no final, eu consigo atingir no final, né, todas as metas que o meu projeto inicial propôs. Orçamento do projeto, lembrando, preciso ter alguma pessoa para cuidar deste orçamento. Tenho que saber que o dinheiro ele será dividido por algumas áreas, ele será dividido por pequenas coisas que eu preciso comprar, pequenas situações que eu preciso pagar. Então eu tenho que pegar esse dinheiro e saber como distribuí-lo. Vamos ao exemplo. Vou fazer essa festa de confraternização de fim de ano. Essa festa de confraternização de final do ano, eu preciso, como faremos um churrasco, eu preciso comprar carne, então haverá um dinheiro para isso. Eu preciso comprar bebida, haverá um outro dinheiro para isso. Eu preciso de alguém que faça um churrasco, então eu preciso de uma pessoa e eu preciso de um serviço para isso. Lembrando que após o churrasco, eu preciso limpar a área, alguém precisa também limpar isso. E então veja, é uma série de situações que eu preciso saber encaixar isso dentro do orçamento. Lembrando também, eu tenho pessoas trabalhando neste projeto. Essas pessoas também precisam ser pagas. Então, material de insumo, material de consumo, pessoas, tudo isso é custo. E esses custos precisam ser bem divididos. Por isso o orçamento. Terá parte do dinheiro que eu tenho que gastar do começo do projeto, parte do dinheiro que eu tenho que gastar no meio do projeto e parte do dinheiro no final. O grande problema dos projetos é que as pessoas às vezes gastam, aí gastam um pouquinho a mais do que pensou que fosse gastar, e aí gasta, depois gasta um pouquinho a mais na hora que chega no projeto final, cadê o dinheiro? O dinheiro acabou. E aí nós teremos um grande problema para conseguir colocar esse projeto para funcionar. E a equipe técnica, vejam o nome que eu coloquei aqui, equipe técnica, porque não depende somente de pessoas, mas eu preciso ter as técnicas dessas pessoas. Eu dei um exemplo para vocês de levantar um edifício. Levantar um edifício eu preciso de uma equipe técnica. Qual é a minha equipe? Eu vou precisar de engenheiros, eu vou precisar de paisagistas, eu vou precisar de pedreiros, eu vou precisar de gerentes de obra, eu vou precisar de vendedores para vender o prédio, eu vou precisar de consultores, eu vou precisar de pessoas da limpeza. Vejam só, a minha equipe ela vai depender daquilo que o meu projeto precisa. Não adianta só chamar os amigos para trabalhar ou chamar qualquer pessoa para trabalhar. Não, eu preciso saber. Eu preciso de um gerente financeiro, tenho que contratar alguém de finanças. Eu preciso de um engenheiro, preciso contratar um engenheiro. Eu preciso contratar um mestre de obra, um paisagista, um arquiteto. Então, saber montar a equipe é importantíssimo. Uma equipe bem feita, uma equipe técnica, qualificada, pode levar o projeto ao processo de sucesso, né?
Um pouco mais ali para o final, não diria para o final, mas um pouco ali, quando você está terminando o teu sumário executivo, é importante que nós coloquemos o documento de requisitos do projeto. Isso é chamado de DRP. Ele tem mais ou menos essa cara que vocês estão vendo aí, né? Ele possui nome do projeto, número, preparado por quem, iniciais, quem é o nosso cliente. Na maioria das vezes você pode ser contratado para gerir o projeto de uma outra empresa, então quem é o cliente, contato, telefone, etc. E nós vamos colocar aqui o sumário do projeto. O sumário é justamente isso que nós estamos falando agora. Então, a importância, né, de você colocar uma caracterização de problema, de você colocar uma justificativa, um objetivo e meta e assim por diante. Colocar os objetivos do projeto, as fases deste projeto e os marcos de controle. Isso é o que é chamado de documento de requisito de projeto. Vamos tentar preencher isso de uma maneira, assim, um pouco fictícia, mas para entendermos um pouco mais. Então vamos dar o exemplo aqui da nossa situação prática. O sumário do projeto. Qual que é o sumário do projeto? É a nossa festa de confraternização de final do ano, que foi pedida pelo presidente da empresa. E aí nós vamos descrever, ali tem a área de comentários, nós vamos escrever alguns comentários ali que são pertinentes a isto. Os objetivos do projeto. O objetivo do projeto é sociabilizar a empresa, sociabilizar os funcionários e colaboradores, fazerem com que no final do ano eles consigam ter uma confraternização. Então eles vão ter um local, um ambiente gostoso, onde haverá comida, bebida e onde eles irão receber um presente. Então esses são os objetivos. E a gente vai colocar também alguns comentários. Fases do projeto. Para se fazer uma festa, não é só chegar no dia e fazer a festa. Não, eu preciso do local, eu preciso contratar um buffet de churrasco, eu preciso contratar ou comprar os presentes que serão entregues, eu preciso comprar refrigerantes e etc. Então tem a fase pré, aí tem a fase no dia, que no dia justamente a festa, aquilo que vai acontecer, e eu preciso estar preparado para atender todas as pessoas, preciso ter garçons, então eu preciso ter copos, pratos e etc, aquilo que vai acontecer, e a fase final, a limpeza do ambiente, deixar tudo organizado, o projeto precisa ser pago e precisa fazer uma reunião para encerrar. São as fases do projeto. Estamos passando aqui de uma maneira mais sintetizada, isso precisa ser depois melhor desmembrado. E marcos de controle. Marcos de controle é importantíssimo. Saber se aquilo que foi pedido para ser feito foi. Digamos assim, você passa para uma pessoa, você passa para um funcionário e ele vai ter a função de contratar o buffet de churrasco. Só que ele precisa fazer isso pelo menos 20 ou 30 ou 40 dias antes da festa. Se ele não fizer, precisamos ter um marco de controle nisso, porque não pode deixar 2, 3 dias antes de começar a festa e falar, nossa, eu ainda não contratei nenhum buffet de churrasco. Você pode ter um insucesso total com o seu projeto, causando um problema aí muito grande. Então o marco de controle é para saber, dentro das datas, se aquilo está sendo feito. Se estiver seguindo o que a gente chama de cronograma de uma maneira correta, aí sim o projeto vai fluir tranquilamente. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. No Saiba Mais, nós trouxemos aqui como escrever uma boa proposta. E escrever uma boa proposta, ela é interessante. Ela é interessante para quem for trabalhar, ela é interessante para o seu cliente e vai ficar muito mais fácil gerir. Vejam que é bem interessante como escrever uma proposta. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto necessidades e propostas. Caso ainda fique alguma dúvida, assiste novamente esta videoaula. Até a próxima!